Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o senhor Maximiliano Arienzo, conselheiro do Brasil na Organização Mundial de Comércio, para a gente falar de um tema, às vezes um pouco esquecido aqui do empresário brasileiro, quando a gente fala em mercados internacionais. Vamos falar hoje sobre registro de marcas e patentes internacionais. Max, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada pela tua disponibilidade e deixo contigo a palavra. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado, Cris, e muito obrigado às meninas aí pela, pela recepção, né? Pelo convite de participar e de levar um pouco, né, a palavra do trabalho que envolve o diplomata brasileiro nesse ramo da propriedade intelectual. Eu atuei desde 2018 junto ao Itamaraty como responsável pela propriedade intelectual no campo internacional, no tratamento não só na Organização Mundial do Comércio, né, com o que se chama de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, mas também na própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tem sede em Genebra e faz a administração, vamos assim dizer, de todos os sistemas internacionais que envolvem o registro de patentes, registro de marcas, registro de desenhos industriais, registro de indicações geográficas, o registro de circuitos integrados e topografias de circuitos integrados. Se aventura hoje na normatização ou na negociação de provisões e compromissos até na área de recursos genéticos, por exemplo, né, no acesso a recursos genéticos e o registro de recursos genéticos que tem algum tipo de elemento característico no desenvolvimento de produtos avançados em tecnologia ou nos setores farmacêuticos, médicos. Se aventura também na esfera da inteligência artificial, né, no registro de possíveis invenções habilitadas ou facilitadas por sistemas de inteligência artificial. E então é um trabalho recompensador, muito técnico, mas acima de tudo engajado em identificar as oportunidades que nós temos em termos de sistema internacional para a inserção dos nossos interesses comerciais, financeiros, econômicos, proteção dos direitos dos criadores e inventores, e até dos intérpretes, porque também a organização atua na área dos direitos autorais, desses interesses no que se chama detentores de direitos de propriedade intelectual no âmbito internacional, né? É claro que todo esse registro de todas essas disciplinas, ela se dá principalmente ou fundamentalmente no território nacional. A gente não pode esquecer que o regime de propriedade intelectual é um regime jurídico territorial, né? Então, aquilo que é registrado dentro de um território, por meio ou através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial no Brasil, por exemplo, ou qualquer oficina de direito de propriedade intelectual no mundo, e todo país tem um instituto com essa competência, esse registro acontece numa base territorial limitada, nacional, né? Então, o registro de marca no Brasil ele acontece no INPI, o registro de patentes também, os direitos autorais têm um regime específico, porque eles já são direitos a partir da criação, então, é um ramo um pouco mais específico da propriedade intelectual, não precisa de registro, por exemplo, uma canção, uma obra, a partir do momento que ela sai da ideia e ela entra na matéria, ela já tem assegurado o seu direito. As outras disciplinas não, elas precisam de um registro formal. Esse registro formal ele é feito dentro do território nacional e aí você encontra um problema quando, por exemplo, a sua operação já supera o território nacional. Você passa a operar em mercados internacionais.
como proteger uma marca no mercado internacional, como proteger uma patente, uma invenção no mercado internacional, uma indicação geográfica, e por aí vai. Aí você precisa do sistema internacional. Então, desde o século, aí junto lá atrás, na Revolução Industrial, um pouco ou concomitantemente à Revolução Industrial, os inventores, os criadores, eles viram a necessidade de normatização internacional da matéria, a fim de proteger esses direitos que estavam sendo difundidos, proteger essas invenções, essa criação, essa efervescência criadora do século XIX. Um dos primeiros instrumentos internacionais assim nessa matéria é a Convenção de Paris, de 1883, do qual o Brasil é membro fundador, né, e assinou, ao final da convenção, o instrumento internacional, que foi ratificado no ano seguinte. Desde 1884, então, o Brasil é parte do sistema internacional de marcas, por exemplo. Mais de 130 anos que nós estamos aí, é um país fundador da convenção e que habilita, então, extrapolar o direito de propriedade, o direito de marca, por exemplo, a mercados internacionais e assegurar que as marcas brasileiras com operações no exterior estejam protegidas. Aí a primeira pergunta que se faz é por que proteger, né? Porque a criação da marca já aconteceu em território nacional. Então a gente pode, talvez aqui para estruturar melhor a conversa, falar da importância da marca. A marca, por definição, ela é. E, por favor, vocês me interrompam quando acharem necessário. Não tem uma coisa muito estruturada, não. Tá? Certo. Por definição, a marca ela é um sinal figurativo que pode envolver letra, pode envolver tipo de letra, como a gente estava conversando, pode envolver cores, pode envolver elementos visuais. E hoje em dia, abrindo outro parênteses, até outros tipos de elementos, né? Porque existem marcas sonoras, marcas olfativas, marcas tridimensionais, marcas holográficas, ou seja, marcas não tradicionais que vêm se desenvolvendo com toda a evolução dos meios de tecnologia, redes sociais, interatividade, metaverso. Né? Então, fecho parênteses para também não perder o fio da meada. As marcas são sinais distintivos de bens e serviços. Né? Para que isso? Para que o consumidor identifique o tipo de bem e serviço e com essa identificação seja capaz de distinguir aquilo que está sendo oferecido a ele. Então, essa é a importância da marca. Né? Existem os elementos que vão constituir a validade do registro de marca, mas a finalidade da marca é o primeiro contato com o cliente. Então, do ponto de vista do negócio, talvez seja a segunda maior decisão que você tem que tomar quando você resolve empreender, ou produzir um bem, ou desenvolver um serviço e oferecer ao cidadão. Primeiro é empreender, é a primeira grande decisão, né? Primeiro grande pulo, né? Se jogar, acreditar na sua ideia, montar o seu modelo de negócio, desenvolver o seu produto. Então, envolve fase de pesquisa, desenvolvimento, inovação, mas já desde o princípio, isso que sempre quando eu falo para um público engajado na projeção da sua imagem no exterior, desde o princípio, há necessidade de se pensar na proteção daquilo que você está criando, especialmente da sua marca, da sua imagem, daquilo que vai entrar em contato com o cliente, com o cidadão e vai distinguir o seu serviço ou a qualidade do seu produto. Grandes empresas multinacionais, elas têm equipes específicas de propriedade intelectual que atuam junto às equipes de criação, pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços. Já desde o princípio você tem um especialista, não precisa ser especialista, mas alguém pelo menos que esteja em contato com o ramo da propriedade intelectual para orientar o desenvolvimento daquele produto em termos de
como vamos vendê-lo, como vamos criar a imagem desse produto e desse serviço. Digo isso porque, como o direito de marca ele é territorial, como qualquer outra disciplina de propriedade intelectual, você vai precisar, no, ao exportar esse produto ou serviço, ou mesmo dentro do território nacional, você vai precisar de um, de um elemento de conhecimento técnico da lei que governa aquele território. Por exemplo, eu vou criar um produto com uma cor X. Posso registrar essa cor como sinal distintivo do meu produto? Por exemplo, vermelho. Esse meu produto pode ser vermelho e essa caneta vermelha que eu vou criar, ninguém mais vai poder ter uma caneta vermelha com essa marca? A cor pode distinguir isso? A lei habilita isso? Habilita. Então, vamos criar uma caneta com invólucro vermelho e todo mundo vai diferenciar essa caneta no mercado como uma caneta completamente vermelha. Então, você tem uma série. E isso vai variar conforme a territorialidade. Em alguns países permitem o registro de cor, outros países não permitem, alguns países permitem o registro de uma combinação de cores, outros não. Alguns países permitem o registro de até efeitos sonoros, de efeitos olfativos, ou seja, na criação daquele produto, se você antecipa e você pode oferecê-lo numa cor, num cheiro e com um som que só você vai ter exclusividade sobre para se distinguir no mercado, você precisa saber se a base territorial, a lei daquela base territorial habilita esse registro. No Brasil, por exemplo, você só pode registrar o que é visualmente perceptível. Então, você não pode registrar marca sonora e você não pode registrar marca olfativa. Alguns países você pode. Então, se você tem um produto no Brasil muito bom e você resolve vendê-lo em Singapura, então você tem que buscar, primeiro, você vai ter que ter a sua marca desenvolvida e protegida no Brasil. Depois você vai fazer uma aplicação ao sistema internacional via Organização Mundial da Propriedade Intelectual e vai apontar Singapura como o país que você quer proteger aquela marca. Eu estou só pulando um pouco, avançando um pouco o carro aqui, eu volto, é só para mostrar a importância de ter a equipe de propriedade intelectual ou o especialista envolvido desde o começo da criação do bem ou do serviço. Singapura permite a marca tridimensional, ou marcas não tradicionais, olfativas, tridimensionais, holográficas, digitais. Então, você já, para aquele mercado, você já pode criar um produto que tenha um cheiro, uma cor específica, uma combinação de cor específica, ou um som agregado a ele, que só você vai poder usar, porque ele vai te dar o direito de exclusividade. Então, é uma decisão muito importante, porque a depender do bem ou do produto, ou bem ou serviço, aquela imagem agregada de elementos não tradicionais ou de elementos tradicionais vai ser o primeiro contato que você vai ter com a sua clientela, com o seu mercado, e o mercado vai distinguir o seu bem ou o seu serviço a partir desses elementos. Interessante, né? Hoje a gente enxerga a marca como a conexão que ela tem com o consumidor, né? É a identificação, né? Em todos Exatamente. esses É o que sentidos que você está descrevendo. Exatamente. Essa capacidade distintiva da marca, ela é inclusive um elemento para a concessão da marca. Ou seja, quando você optar pelo sistema internacional, por exemplo, esses elementos vão ser levados em consideração na análise de registro da sua marca. Essa marca, ela tem uma capacidade distintiva? Tem. Ela tem uma capacidade de diferenciar seu produto? Tem. E aí eles vão checando esses exames, esses procedimentos, para validar a sua marca naquele tipo de mercado que você optou por registrar. Sim. Então, eu estruturei, para não ficar uma conversa assim, meio que, né,
dependente da minha memória e da minha linha de argumentação, que não é muito linear, eu fiz uma apresentação. É uma apresentação interessante no começo e aí ela vai ficando mais chata, 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 chatíssima. E quando ela terminar, vocês vão falar: meu Deus, e muito dado. Mas ela é feita assim mesmo, para mostrar para vocês que por trás desse elemento interessante de marca existe toda uma técnica jurídica e uma técnica de marketing, uma técnica de modelo de negócio que é prescrita. Ela está em artigo, em lei. Ou seja, você lendo, por exemplo, a lei de propriedade industrial no Brasil, na seção de marcas, você vai saber exatamente como registrar, quando registrar, como manter a sua marca, como utilizar a sua marca de maneira apropriada, quais são os seus direitos, quais são os direitos de contestação de outros, por exemplo, que podem estar naquele setor e que talvez tenham registrado essa marca antes ou registrada pela cor antes, ou seja, há todo um aparato normativo que regula não só a concessão, mas também o registro e a concessão e o pós-concessão da sua marca, porque toda marca, no Brasil, pelo menos, ela vale por 10 anos, renováveis a cada 10 anos. Ou seja, ela vai se mantendo assim ao longo do tempo, contanto que seja renovada a cada período de 10 anos. Então, vamos entrar naquele exercício de compartilhamento de tela, espero que eu acerte. E vamos ver lá, Cris, olha aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consegui. Estão enxergando aí? Certinho. Maravilha. Então, comecei com essa imagem, né? E você tem aqui o título da Organização Internacional da Propriedade Intelectual, né? World Intellectual Property Organization, em Genebra, a nova marca que eles conceberam para esse novo período da organização, né? Que remete aí ao globo e às cores da OMP. E vou começar com arte, porque eu gosto muito e eu acho que é muito interessante que vocês vejam como que isso começou como que essa importância da marca começou a partir do século XIX, junto com todo o processo de revolução industrial, junto com todo o processo de inovação e tecnologia moderna. Essa é uma pintura do Edouard Manet, que é um impressionista francês, ela é de 1883, foi exibida no Salão de Paris no mesmo ano. E como é que ela chama? Ela chama Um Bar em Folie Berry. Então vocês veem que essa garçonete ela está cercada de elementos da época e nesse balcão aqui você tem uma série de bebidas, flores, frutas, isso e aquilo. Você tem aqui no canto direito, meu, inferior direito, essa marca de cerveja, né? Você vê que tem marcas, né? A assinatura do Manet, por exemplo, está aqui, ó, no canto esquerdo inferior, junto a essa bebida vermelha. Mas essa aqui é de especial interesse, porque essa é uma marca de cerveja inglesa, de 1800 o primeiro registro de 1880 na Inglaterra, muito popular à época, que é a Bess, essa marca aqui, Bess Company Pale Ale, vê que é a mesma que está aqui pintada pelo Manet. Então, a importância de você proteger a sua marca já num mercado internacional, onde ela passa a ser reproduzida até numa pintura. Um elemento figurativo muito distintivo, um triângulo vermelho, né? E uma assinatura do BES, mostrando de onde vem. Ou seja, já aí os ingleses vendo a repercussão do produto deles no mercado internacional e registrando, antes de entrar no mercado, registrando a sua marca na França. No caso, aí o sistema internacional está começando, né? A Convenção de Paris é do mesmo ano, por exemplo. E aí uma série de outros registros, esse é do chocolate suíço, por exemplo, né? Esse é um certificado bem antigo, um dos primeiros da Convenção de Paris.
1880, se não me engano, lembro que é cursiva. Outra marca também que se aventurou foi a Longines, os relógios Longines também. Esse telefone, vamos ignorá-lo, porque ele está tocando aqui na casa da Pio, então deixa eu tocar até que alguém atenda. E essa série de registros, vocês vão vendo, ó, 1893, eles vão, os criadores, os concebedores dessas marcas vão enxergando a importância de consolidar essa marca no exterior e vão registrando na Convenção de Paris. Bem, só para voltar no quadro anterior, ele acabou, em 2015 ele foi vendido por 23 milhões de dólares num leilão da Sotheby's. E você vê, né, desde há mais de 130 anos, as pessoas olham para a marca do Bess, do Triângulo, da cerveja, ela existe até hoje, é protegida internacionalmente e parte de toda uma cultura de revolução industrial, revolução do comércio, revolução cultural. Ela acaba sendo, então, sinônimo de qualidade, de um sinônimo de modernidade, um sinônimo de prazer, né, de estar ali naquele ambiente, naquela efervescência cultural, tomando uma cerveja. Ela leva com ela para o cidadão toda essa inclusão, todos esses elementos que a fazem distinta de outras marcas de cerveja que não tem essa tradição, que não tem esse envolvimento cultural, que não tem essa capacidade de projeção junto a mercados internacionais. Então, acho que esse é um ponto interessante que eu queria trazer para vocês de começo Uhum. e mostrar agora um pouco de números, tá? Para ver como que é importante o sistema internacional, né? Total de aplicações até em 2021, você vê que das disciplinas de propriedade intelectual, né, aqui patentes, modelos de utilidade, marcas e desenhos industriais, as marcas alcançaram 18 milhões de applications em 2021, com alta de 5,5 no ano anterior. No Brasil, no ano passado, nós registramos 163 mil marcas, um aumento de 32%. Ou seja, independentemente também do ciclo econômico, o registro de marcas ele é sempre positivo, né? Ou seja, as pessoas estão constantemente empreendendo e vendo a importância de criar a sua marca, de criar, Sim. de proteger já é outra coisa. E vamos entrar mais tarde aqui na importância do sistema internacional para ajudar você a proteger o seu direito de marca. Uhum. Aqui são o que está em força, né? O que está em vigor até 2021. Olha, no mundo você tem aí 73,7 milhões de marcas registradas em vigor, com aumento de 14,3% de 2020 a 2021, ou seja, anos até de pandemia. E você tem registros de marca, né? Uma coisa até inusitada, né? Você pensar que inusitada do sentido lógico imediato, mas faz sentido, né? Porque durante a pandemia foram criados vários serviços, vários produtos que antes nós não tínhamos. Até Verdade. dispositivo nosso, né? Que nós estamos conversando, o Zoom deve ter sido criado, mas se popularizou durante a pandemia. É, muitos se reinventaram, né? Como muitas empresas fecharam, essas pessoas tiveram que buscar outras formas, né, de trabalho, da sustentação da sua família. Então, a gente vê que teve muita inovação, muita criação de marca e muita empresa nasceu nessa época, né? Bem E aí interessante esse dado. é, você vê essas disparadas. E geralmente é assim, Cris, historicamente, o registro de marcas não sofre aquilo que a gente chama de impacto cíclico, né? De ciclo econômico. Ele é sempre ascendente. Que as pessoas estão constantemente inventando, criando, interpretando e, a partir disso, registrando marcas, sinais distintivos que possam diferenciar esse processo, essa criação junto ao território nacional ou em mercados exteriores, né? Aqui, aí vamos entrar agora, então,
Criamos o produto, criamos o serviço, fizemos a nossa lição de casa de entender que ali era importante ter alguém envolvido em direito de propriedade intelectual, ou que saiba de propriedade intelectual, ou que saiba buscar informações sobre propriedade intelectual para a criação e desenvolvimento desse produto, bem e serviço. E agora as operações estão expandindo, registramos essa marca no território nacional, selecionamos muito bem as cores, as posições onde vão entrar essa marca no produto, no serviço, protegemos as letras, protegemos os títulos, os subtítulos, os tipos, os formatos, talvez até do produto em si, né? Vamos revestindo esse produto de direitos, e que isso é muito importante, porque são intangíveis, e os intangíveis entram no valuation das empresas, né? E entram de uma maneira especial, porque eles não são equity, eles são intangíveis. Então, como eles não são equity, eles não são depreciados, eles são amortizados. Isso, no sentido de contabilidade, é muito importante para a empresa. Então, a estratégia de criação de direito de propriedade Verdade. intelectual, ela tem que andar junto com a concepção do seu modelo de negócio, porque ela vai agregar valor ao seu negócio. Marcas podem ser vendidas, marcas podem ser licenciadas, marcas podem entrar em sistemas de colaboração com outras empresas. Ou seja, a sua marca é um ativo intangível, cuide bem dela. Ela é não só a sua imagem, mas ela constitui valor. Inclusive, pode se valorizar, a marca pode se valorizar à medida que você ganha mercados internacionais, à medida que você estabelece até uma qualidade diferenciada no mercado. Né? A marca vale mais do que o produto hoje, né? Sim, em muitos casos, mas assim, muitíssimos casos. Quando pega uma marca, por exemplo, de computador conhecida, você vai ver que, meu Deus, quanto vale uma marca dessa no mercado internacional? De repente vale mais que a operação daquela empresa. Exatamente, exatamente. É realmente um valor intangível. Sim, sim. E os intangíveis constituem hoje, grosso modo, um terço do valor de todos os produtos e serviços que circulam no mundo. Ou seja, um terço do valor dos produtos e serviços que circulam no mundo está ligado ao intangível, à marca, à patente, a um registro de propriedade intelectual. Então, quanto mais você conseguir criar aspectos diferenciadores do seu produto e serviço que possam ser registrados, como marca, patente, por exemplo, que é um regime especial, mas muitos produtos, por exemplo, um celular tem mais de 2.000 a 3.000 patentes envolvidas, tanto em desenho quanto em patentes de invenção. A gente não vê isso, mas estão todas registradas. Né? Patentes podem, inclusive, se transformar em elementos essenciais e criam padrões essenciais para a indústria. São as patentes, são o que eles chamam de Standard Essential Patents. Patentes que se tornaram padrão de um setor. Por exemplo, em telecomunicações você tem muito disso. O valor de uma patente dessa é enorme, porque você passa a ser constituir uma base do setor, né? Para aquele setor operar, ele precisa da sua patente. O sistema de 5G operar, ele precisa de um que a gente chama de uma CEP. E há proprietários dessa patente. Eles entram em associação, eles entram em colaboração, eles licenciam isso. Então, meu Deus do céu, o dinheiro envolvido, o recurso envolvido aí, a capacidade de você angariar recursos para o seu processo, né, de pesquisa, criação e desenvolvimento de novos produtos é gigante. O Sistema de Madrid, então, inaugurado lá em 1883 e aperfeiçoado ao longo do tempo, porque o regime vai se modernizando à medida em que os mercados vão se transformando e vão evoluindo. Então, você tem desde a Convenção lá de 1883 de Paris até passando
pelo Tratado, por exemplo, Internacional de Marcas, passando pelo Tratado de Singapura, que trata de elementos não tradicionais de marca, a Tratado de Nairobi, que é a proteção especial do símbolo olímpico, até recentemente um novo tratado que está em negociação na OMC sobre desenhos. Ele vai evoluindo, agregando não só elementos de compromisso internacional, como registrar e proteger aquele ativo, mas também de procedimentos padrões de harmonização internacional de procedimentos, o que facilita muito a vida do empresário, né? Que vai encontrar, então, numa base territorial global, um padrão mínimo de procedimentos e regras que vai, na verdade, poupá-lo de custo de operação, né? Vai diminuir o seu custo de operação internacional. Então, a harmonização é muito importante também no regime de marcas, a harmonização internacional. E é aí que entra o sistema de Madrid, porque o sistema de Madrid ele é feito exatamente para que as marcas possam se internacionalizar de uma maneira mais ordenada e menos custosa. Então, você, claro, aqui está em meses, você tem a sua marca básica já registrada no seu território nacional, e a partir de certo momento, você acha que, pô, tá legal, eu quero ganhar mercado exterior. Antes de ganhar esse mercado exterior, por favor, proteja a sua marca antes. Porque se você tiver um problema no exterior relacionado à sua marca, você pode colocar em risco o seu negócio, a sua operação e a sua empresa. No Itamaraty, durante os últimos anos em que eu fui responsável pelo setor no Itamaraty, nós entramos no circuito para ajudar e para socorrer diversas empresas que foram para o mercado internacional sem proteger suas marcas. E aí a coisa fica muito difícil, porque você está numa outra jurisdição com um problemaço de roubo de marca ou de registro da sua marca que você não sabia. Você está com algumas empresas com seus produtos parados em portos internacionais, armazenados ao custo astronômico dos portos internacionais, acabou a sua operação. Aí você vai salvar a sua empresa. Então, esse registro é importantíssimo. Nós tivemos casos assim emblemáticos no Itamaraty e atuamos juntos também com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para salvar essas operações e não só as operações, em alguns casos para salvar as empresas e os empregos, né? Então, é muito importante isso. A decisão de ir para o mercado internacional, ela é uma decisão, claro, empresarial, mas ela tem necessariamente que passar pelo exame de propriedade intelectual, de proteção daquela propriedade intelectual no exterior. Então, Eu acho, Max, muito interessante tu falar sobre isso. Eu acho que ainda no Brasil há um desconhecimento da necessidade desse registro de marcas e patentes internacionais, né? Tu, como participante aí, conselheiro da Organização Mundial do Comércio, atuando junto ao Itamaraty, falando sobre isso, a gente entende realmente que esse é um tema que precisa ser mais conversado, mais divulgado aqui no Brasil sobre as consequências da falta de registro de uma marca quando ela decide internacionalizar, né? sim, sim, é fundamental, Cris. Nós testemunhamos, e há casos, assim, fato da documentação, no mundo, de falsificação de marca, de você, de repente, estar no mercado internacional super promissor, fechou as operações, está exportando já, seu produto tá no navio, chegou no porto, blitz no porto, alguém tem aquela marca, ou registrou aquela marca, na má fé mesmo, Sim, para sim. quebrar a tua operação quando você chegasse lá, e aí seus custos vão saindo, né? A sua operação sai completamente da planilha, seus custos de operação começam
a aumentar, são milhões e milhões de dólares, e aí você começa a pensar, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí você bate na porta do Itamaraty e a gente vai tentar ajudar você. Mas isso que nós estamos fazendo aqui, e até, né, antes, quando você me contactou, eu coloquei a questão da pertinência do exercício, até em termos gratuitos, e de disponibilizar isso, né, no YouTube e na internet, para que as pessoas entrem, faz parte de um esforço de divulgação, para que as pessoas entrem em contato com a importância da propriedade intelectual na internacionalização das suas operações, na internacionalização da marca. Né? Então, Exatamente. eu agradeço a vocês a oportunidade de poder fazer isso, porque o Itamaraty ele não vai tratar só da parte de identificação de pontos de inserção internacional dos nossos interesses, e não só também da negociação dos instrumentos que vão possibilitar essa inserção, mas também da divulgação desses instrumentos em território nacional para que os empreendedores, os criadores, os inventores possam saber realmente como estruturar suas operações em termos de preservar as suas operações, os seus direitos e os seus ativos no exterior. Exatamente. A gente trabalha bastante, né, Max, com capacitação, tanto de pequenas e médias empresas que querem entrar no mercado internacional, e cada vez mais vem crescendo esse número de empresas que olham para o mercado internacional, de empresários que olham para o mercado internacional e quer fazer uma estruturação para ir de forma mais assertiva para o mercado. E o Protocolo de Madrid é um assunto que a gente fala no curso, mas, obviamente, ele não é com tanta profundidade, tanto conhecimento, como você aborda o tema, né? E nós fizemos algumas enquetes com essas empresas que fazem a nossa capacitação, e um dos temas que eles mais têm dúvida é essa parte de registro de marcas e patentes internacionais. Acho que justamente porque a gente planta, né, a gente joga essa bola, né, durante a capacitação, e depois eles enxergam, meu Deus, então eu realmente preciso, e como eu vou fazer? E daí surgiu essa necessidade. Não, já conheço o teu trabalho há muito tempo, né? Te acompanho aí no LinkedIn. Eu não, o Max é a pessoa certa para nos ajudar a fazer essa divulgação da importância desse registro, né? E colocar essa informação disponível a todos, para que todos possam entender como proceder e por que fazer esse registro. Isso, A exatamente. gente que te Eu que fico agradece, né? agradecido. Essa Não, disponibilidade. não, eu que fico agradecido. É um trabalho conjunto, como servidor público, acima de tudo, né? Essa parceria com o sistema, com o setor privado, ainda mais nessa área de capacitação, de exportações, é fundamental a projeção do interesse brasileiro, do interesse do empresariado brasileiro, do interesse de projetar a imagem do Brasil também, né? Isso se tratam de produtos brasileiros, serviços brasileiros. Isso leva também as cores nacionais. Isso leva também é, a capacidade do país de se colocar como um agente econômico internacional importante. E a marca, sem dúvida, leva consigo a imagem do país, né? De modernidade, de pujança, de Exatamente. capacidade empreendedora. Tu sabe, eu trabalho há 20 anos, né? Um pouco mais de 20 anos, levando marcas e empresas brasileiras para mercados internacionais. E nós já enfrentamos esse problema de chegar no país e já ter uma marca registrada. Tá? Eu trabalho principalmente com produtos da área da saúde, dispositivos médicos, né? E é um produto altamente regulado em todos os mercados. Então,
Antes de entrar, nós precisamos passar pela agência de saúde do país. Hum, E muitas vezes, quando apresentamos a documentação, quando não foi vista a parte de registro de marcas, antes de fazer esse movimento, já enfrentamos problemas com marcas registradas por outras empresas que nos impediram de entrar com a nossa marca e tivemos que fazer uma alteração para mercados específicos. O que acontece? Tu perde um pouco a referência da marca, né? Tu perde um pouco, digamos, você está em 20 mercados utilizando a tua marca original, mas você vai ter que entrar em outros fazendo uma alteração de cor e uma alteração do teu nome, né? Então, isso é prejudicial para a empresa, porque hum. a tua marca não está entrando naquele mercado. E às vezes entra o questionamento, né? Por que você naquele mercado você não está? E é um mercado grande. Aí você diz, não, eu estou, só que lá eu estou com outra marca, né? É, Então, não acho que seja muita vantagem para a empresa enfrentar esse tipo de problema, né? Aliás, vejo como uma perda, um prejuízo aí, né? sim, sim. E existem esses casos que eu te falei, né, Cris? Certos mercados que se adiantam para proteger a sua base territorial, certos agentes não tão assim, confiáveis registram marcas internacionais ou nomes nacionais para que quando aquele produto ou aquele serviço chegue, ele encontre uma barreira de entrada formal Exatamente, já registrada. Então, tem exatamente. isso, o registro de má-fé daquela marca naquele mercado. Claro que você vai ganhar, mas você vai ter que contratar um advogado, você vai ter que entrar na justiça lá, você vai ter que E o contactar o custo INPI. envolvido nisso, Exato. né? A gente está falando até, nós estamos falando de valores de pagamentos em reais. A gente já está falando de uma conversão de uma outra moeda, né? De um advogado que atua num outro país. É Então, isso aí. E isso, muito, isso com certeza é uma barreira de entrada significativa, com certeza. entendeu? Então, voltando à importância, né? Não deve ser a última decisão que você tome, deve ser a primeira decisão que você tome, é verificar para aqueles mercados que você quer exportar como que é o regime de propriedade intelectual, fazer uma busca de anterioridade, de marca, de nome, de tudo aquilo que você vai querer exportar, que vai ser a imagem da sua operação internacional, para que você esteja protegido e garantido que o seu acesso não vai ser dificultado naquele mercado em específico. Exato. Max, agora tu levantou um ponto importante. Para eu fazer, como que eu faço essa pesquisa? Eu tenho que fazer país por país, ou existe alguma instituição ou algum organismo que eu faça a pergunta e ele já faça um levantamento de todos os países? Então, primeiro, você vai ter feito isso já nacionalmente, né? Você vai ter registrado a sua marca no INPI, você vai ter já, acredito, uma base territorial de operação em que a sua marca ou a sua invenção já vai estar registrada. E isso é fundamental. Você precisa ter isso. Você não vai poder usufruir do sistema internacional se na sua própria base territorial você não tem os seus direitos registrados. Então, Certo. você vai ter a sua marca registrada, vamos falar só de marca. Você vai ter a sua marca registrada, os seus signos, os seus sinais distintivos registrados nacionalmente, e você vai, através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através da sua base territorial, você vai consultar lá, territorialmente, o sistema de madeira. Você vai falar, INPI, eu quero aplicar, né, aplicar para um registro internacional da minha marca. O registro internacional tem uma série de benefícios, porque esse processo de aplicação, né, application, de registro, ele tem, ele é simplificado, vamos assim dizer. Tá.
Simplificado em termos de procedimento, em termos de pagamento e também em termos de designação de mercados. Porque você pode, e aí o preço vai aumentar, claro, né, conforme você vai agregando mercados que você queira registrar, mas ele é feito de uma vez só. Então você pode, de repente, você tem um produto, né, aquela caneta que eu te falei, você quer registrar, você está com tudo feito, sua tarefa de casa está toda feita nacionalmente, agora eu vou me projetar internacionalmente. Eu vou lá para o NPI e falo, NPI, eu quero entrar na Via de Madrid. Eu quero registrar internacionalmente o meu produto, a marca relacionada ao meu produto. É uma via especial, uma via internacional, vai ter um pagamento simplificado, único, numa só moeda. Você não vai precisar traduzir documentação para diversas línguas, você não vai precisar ter advogados em todos os países que você apontar, e você vai apontar uma série de países de uma vez só. Você vai falar, eu quero, nesses 20 países, nessas 20 jurisdições, que são aderentes aí ao instrumento internacional, eu quero registrar essa marca. Então você aplica uma vez só, em uma língua, em mais de 120 países, em até 120 países. Você paga somente uma vez numa moeda só. Ou seja, não tem o custo de câmbio de 120 câmbios que você vai precisar fazer. Você pode gerenciar as renovações através de um sistema único e central na Organização Mundial da Propriedade Industrial, Intelectual. E você pode expandir as designações à medida em que as suas operações vão se expandindo. Então, é realmente muito simplificado. E o tempo, também contado em meses, é de 120 meses, ou seja, não é muito tempo. E você já vai poder usufruir da proteção da sua marca em até 120 países. Existe esse sistema harmonizado de regras e procedimentos. E eu acho que isso que é o grande atrativo do sistema internacional, porque de outra maneira você vai ter que, nos 120 países, ter uma representação legal naquele país, ter uma tradução do seu documento, você vai pagar numa moeda que vai exigir uma conversão específica, você vai ter uma base territorial normativa diferente. Com isso que você falou, de repente o registro já está registrado aquela cor, né? Eu vou ter que mudar minha marca no mercado X, vou ter que mudar a minha cor no mercado Y, vou ter que mudar o meu formato no mercado Z. Isso tudo vai ser feito, não precisa ser feito se você escolher a via de Madrid, a via do protocolo de Madrid, que vai homogeneizar todas essas regras e procedimentos. Vai te dar celeridade nesse registro e nessa concessão e na manutenção do seu direito de propriedade intelectual. Para mim, isso é, assim, do ponto de vista do interesse do exportador, é fundamental para você garantir espaço e acesso a mercados internacionais. Concordo contigo. É algo que a gente sempre fala com os empresários, mas às vezes eles ainda não conseguem enxergar essa importância toda. Mas eu entendo que é essencial. E a Aí, partir. Cris, você desenha para eles, ó. Você fala assim, ó, você quer partir para um processo desse aqui, onde você, lá na China, vai ter que ter um representante, fazer o formulário em chinês, pagar em câmbio chinês, registrar e manter, e fazer a mesma coisa na Alemanha, na Noruega, nos Estados Unidos, ou você quer fazer uma vez só em todos esses países? Parece bem mais Isso. simples, né? Agora eu vou mandar o teu link. Veja esse link no YouTube. Eles vão entender Aí a necessidade, vai ficar bem claro. é muito claro. É É, isso é aí. quase uma decisão fácil de tomar. Agora, É. envolve custos, óbvio. Não é um Sim, processo também sim, barato, mas ele é mas os custos muito são mais. muito mais reduzidos do que tu fazer esse processo individualmente por país, né? A gente está falando de um número de mais de 120 países.
através do Protocolo de Madrid. Ou seja, se você colocar na ponta do lápis, fazer esse processo de forma individual por país, eu acho que a gente não consegue nem fazer um comparativo, assim, tipo, muito mais reduzido o valor, né? né? E um sistema totalmente eletrônico. Totalmente eletrônico. Você vai estar falando só com o sistema ou com uma pessoa que toca esse sistema lá em Genebra, por um e-mail para o departamento responsável por isso na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, você renova sua marca em 120 países. Então, a simplificação é tremenda. E do ponto de vista do risco de você operar num mercado que você não tem essa proteção, meu Deus do céu, assim, muito minimizado. Do ponto de vista de risco, é quase um caminho necessariamente que você precisa tomar. Perfeito. Aí você vê, ó, o crescimento, né, a tendência do número de países que entram no sistema internacional, né? Você vê esse pico aqui, ó, em 1990, né? No começo do liberalismo, né? Começo Uhum. do mundo, o começo do mundo que, em que o sistema internacional de comércio ganha muita projeção, né? Da Sim. globalização, dessa onda de globalização dos anos 90 que vem até hoje. O número de Uhum. países, então, que viram a importância, você dá um salto aqui de quase 25 países só para mais de 130 aderindo ao Protocolo de Madrid. Incrível. A cobertura da harmonização de regras de procedimento hoje é quase do mundial. Aqui eu acho interessante porque você mostra, aqui é muito interessante. Aqui são a cobertura do sistema por região. Tá. Então você vê, olha a América Latina e Caribe aqui, ó. Nem 25% da região coberta. Olha a Europa, quase toda a região coberta. América do Norte, quase toda a região coberta. Sim. A Ásia cresceu bastante. E a África cresceu mais que a América Latina e Caribe. E a América Latina e Caribe é basicamente Brasil, né? Você vê a Sim. preponderância da economia brasileira aqui. Ou seja, o desconhecimento da necessidade de usufruir do sistema internacional de proteção de marca. Olha a tarefa de casa que a gente tem aqui Aham. para realizar. Esse Uma dado é grande muito importante. tarefa temos aqui. Sim. E espero que esse nosso exercício aqui seja constante, que a gente possa sempre divulgar ao empreendedor brasileiro, ao exportador brasileiro, esse objetivo, né? Nós concebemos em 2020 a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual pela primeira vez no Brasil. Existe uma Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, né? Dentro dessa estratégia, são vários os eixos de atuação, existem atuações específicas para o engajamento do Brasil em sistemas internacionais. E o regime de propriedade intelectual de Madrid era um deles. Nós aderimos ao Protocolo de Madrid em 2019 e acabamos de aderir também ao Acordo de Haia, de proteção de desenhos industriais. Desenhos industriais também são importantíssimos também, né? O registro deles também garantem acesso a mercados e proteção de inovação. Perfeito. Aí você vai ver quem são os que aplicam mais, né? Olha só, a indústria farmacêutica, química, e você já tem entre a Bulgária, meu Deus do céu, você não vê Brasil aqui, ó. Você não vê Verdade. Brasil, você não vê Brasil. Você vê países assim que você, assim, oh, meu Deus, Bélgica, tudo bem, Hungria, Eslovênia. Eslovênia, Luxemburgo, Bulgária. Nós estamos muito para trás. Eu não gosto de dizer que a gente está muito para trás, eu gosto de dizer que a gente tem muito potencial de crescimento. Verdade. Demais potencial de crescimento. É, Né? Mas a gente precisa difundir a necessidade. As pessoas entenderem que propriedade intelectual não é para intelectual de propriedade, é para todo mundo. Né? É para todo mundo. As pessoas precisam entender que isso é um ativo, de que isso vale para a sua empresa.
e que você tem que proteger esse ativo, porque as margens são muito pequenas no mercado internacional. Para proteger a nossa marca, o nosso negócio, o nosso trabalho, né? Porque o que é a tua marca? O que é a marca para o empresário? É o trabalho dele, é o dia a dia dele, é a dedicação dele. Exatamente, Cris. Exatamente. Ó, então aqui é quase que um visual, mais ou menos, né, do que a gente falou, né? Você enxerga os grandes players do mercado aqui, você de maneira nenhuma enxerga o Brasil nisso, e você tem economias que são menores que o brasileiro aqui, né? Sim. Aí você vê o fluxo, né? O fluxo e para onde está indo as destinações, né? As destinações, ou seja, dessas aplicações internacionais, para que mercados esses países estão destinando a proteção. Porque você designa os mercados que você quer a proteção do sistema internacional. Então você vê aí que ó, o Brasil aqui, ó, o Brasil pulveriza, né? O Brasil pulveriza, mas grande parte aqui, um significativo é Estados Unidos, Estados Unidos. Europa, e a gente vê que pouca penetração, Japão, mas pouca penetração na Ásia ainda, que são mercados que estão crescendo absurdamente. Então, por aqui você vê a tendência, ou você pode identificar os países em que você pode, ou regiões em que você queira projetar suas operações. E que Me papel chama a atenção a Índia, tá? a, Me a chama a Índia é atenção a impressionante. Índia, como ela pulveriza. Sim, está presente em todas as outras regiões, tá vendo? Aham, a capilaridade dos registros da Índia e a aplicação me chama a atenção. Te digo, a Rússia ali, depois Bulgária e a Índia. Né? E você vai vendo outra coisa interessante, né? Você vai vendo as parcerias estratégicas, né? Onde eles estão projetando interesse, né? Olha aqui a Rússia projetando interesse na China. Olha que Sim, interessante. Projetando interesse nos Estados Unidos e na Europa. E no Reino Unido, porque saíram, né, da União Europeia. Então, as empresas buscaram muito registro, estão buscando hoje muito registro no Reino Unido. Porque o Reino Unido saiu da União Europeia, então a base territorial mas não é mais Europa, é só Reino Unido. Então, você tem que registrar lá. exatamente. Exatamente. Quanta análise dá para fazer olhando esse gráfico aí, hein? Muita, muita. Você pode, com um gráfico desse, por exemplo, fazer uma gestão estratégica de projeção da sua marca. Exatamente. Onde que estão, para onde que está indo os registros da China? Porque a primeira coisa que você faz quando você quer entrar com um produto, você registra a marca. Ninguém dá ponto sem nó. Só nós. Mas eu entendo o empresariado brasileiro, porque nós temos uma visão da dificuldade que é para estabelecer um negócio no Brasil. É muito difícil. É muito É. difícil empreender, é muito difícil criar, inventar. Muito. É uma burocracia enorme. A gente vem simplificando isso. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial tem feito um excelente trabalho nisso. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Itamaraty também coordena esses interesses. Nós temos feito muita coisa. O Brasil hoje está num ciclo virtuoso de inovação. Uhum. No último índice global de inovação, o Brasil subiu, assim, vem subindo posições constantemente nos últimos 5 anos. É um país de destaque na sua ascensão, mas ainda há muito o que fazer. Mas você começa a partir de uma gestão estratégica de inserção, quando você olha para gráficos desse tipo. Né? Estão todos disponíveis, são todos públicos, são documentos da OMP, são documentos públicos, são documentos que vocês podem ter acesso. Agora, é um mundo novo, é uma janela que precisa ser aberta, É. investigada, junto às pessoas que entendem, e a gente tem que tornar isso mais palatável. O Uhum. grande desafio é a tradução dessa língua para o empresariado brasileiro. Falar, não, 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 não é complicado. É fácil. Eu vou te mostrar aqui. É fácil. É É fácil. simplificado. É eficiente. E é seguro. E todos estão fazendo. Não tem mais bobo. Ó, a Bulgária. É. Entendeu? E aí aqui você vai ter por setor. Então você vê, porque você registra também o seu produto.
nas classes de fornecimento desses produtos. Então, né, você olha que a classe 9, que é Computer, Hardware and Software, olha só os registros como vem crescendo, né, em relação a 2022. Aí a classe 35, serviços e funções de escritório, advertising e gerenciamento de negócio. Pela análise de classes, por exemplo, você vê quais produtos estão sendo mais registrados. Porque atrás da marca vem o produto. E atrás do produto vai vir o dinheiro, vai vir o recurso, vai vir a geração de emprego, de renda. Então, é como a análise, a gestão estratégica de marcas, quando olha para esses números internacionais, ela revela o quê? Para onde o mercado está indo? O que estão produzindo? Onde estão registrando? Qual o mercado que vai crescer no ramo tal? É esse aqui, porque, pô, estão registrando 20 mil marcas disso aqui, lá na China, ou lá na Rússia. Está acontecendo alguma coisa lá. Manda alguém lá ver o que está acontecendo. Por que estão Verdade. registrando tudo isso lá? É como um radar. Você usa a gestão estratégica como radar tecnológico, ou radar de negócios. Isso é interessante desses dados, né? Esses agregados. A gente Depois eu vou deixar. desenvolver essa visão estratégica, né? Conseguir olhar esses dados e entender a tendência do mercado, o que está acontecendo, qual é o movimento que vem, né, por trás disso. Qual é o movimento que vem por trás disso? Há empresas, por exemplo, que monitoram registros de patentes por classe. Ou seja, peraí, a Apple está registrou aí faz 2 meses 2.000 patentes no ramo de inteligência artificial? Ou eles vão lançar algum produto? Eles já estão protegendo marca. Você Olha, entendeu da onde que vem o negócio? Pelos registros, você vai vendo para onde o mercado está indo. Não só para onde fisicamente, mas para que setor, com que intensidade. é fascinante esse Né? assunto, olha. Por isso que é a segunda decisão que a pessoa tem que tomar. A É, primeira é de prender e a segunda é de estabelecer a imagem e o registro para que aquilo que você criou, aquele modelo que você está exportando, aquela operação não corra nenhum tipo de risco e que você possa estar inteirado onde registrar também, né? Qual setor, o que vai dar dinheiro, o que não vai dar, qual que é o ramo, qual que é a classe, onde isso está sendo gerado. Aqui são quanto a taxas de administração, receitas geradas, é um pouco um breakdown das uhum, informações agregadas, né? E você que vê, ó, aproximadamente 87% das aplicações de 2022 foram feitas eletronicamente. Ou seja, você não é eletrônico, pelo sistema. Você não precisa de presença física, você não precisa de representante, você não precisa de agência de câmbio, não precisa de nada. Ou seja, a vantagem do sistema é enorme. É, Aí vem agora um pouco do quanto custa essa brincadeira, né? Quanto que vai custar certo. para mim essa brincadeira? Na média, os holders, né? Holders seriam os detentores desses direitos, eles pagam 3.900 francos para o sistema de madeira, né? 3.900 francos a 5, são 15 mil reais. Então tá Ah, bom, né? tá. Para você proteger a sua operação internacional, não correr o risco e designar até 120 países por um sistema eletrônico, Nossa, super eficiente. simplificou muito a vida do empresário. Simplifica demais, Né? né? Simplificou, e viabilizou. Olha, saiu agora. E foi o fim da minha apresentação. É, E viabilizou, né, Max? Porque agora está simples e está barato. Relativamente barato, sim. Para você que tem uma operação internacional, está super barato. Né? Exatamente. Porque se tu vai internacionalizar, é necessário o investimento. Não adianta a gente falar, não, vai lá, internacionaliza de qualquer forma. Não.
Você tem que se organizar, você tem que se estruturar, você tem que fazer o diagnóstico interno, analisar a tua maturidade de ir para o mercado internacional e dentro dessa análise de maturidade é imprescindível fazer essa parte de registro da tua marca no mercado internacional antes de você dar esse passo para fora, né? Isso Agora, mesmo. Max, me tira uma dúvida. Se eu apliquei lá para o protocolo de Madrid, escolhi lá 20 países, tá? E em um deles eu tenho problema. Eu consigo seguir com os outros 19? Consegue, há toda uma fase de acompanhamento, né? Uma vez que a aplicação internacional ela vai para o sistema do que chama International Bureau, que seria a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, existem os examinadores que vão acompanhar, né, durante todo o período de registro, concessão e até pós-concessão, porque existe muito trabalho de capacitação, de acompanhamento, e vão identificar se houve algum tipo de problema em algum mercado específico, você tem capacidade de ser assistido, de assessoramento, né? Tá, Eu acho difícil isso acontecer pela via de Madrid, porque ela é tão harmonizada que esses riscos, ou eles vão ser bem mitigados durante o processo, né, de aplicação e concessão, registro e concessão, ou eles vão se tornar bem pequenos porque vai ter passado pelo crivo do sistema internacional, né? entendi. Isso pode acontecer se você for pela via é, fora de Madrid. Aí sim, você foi lá, escolheu 5 mercados, constituiu o representante legal nos 5 mercados, está lá com a operação e, de repente, num mercado específico, para aquela lei lá, existe um entrave. Isso não vai acontecer no sistema internacional, porque os países se obrigaram àquelas regras e procedimentos. Então, a base vai ser comum para todo mundo. Quando você optou pelo sistema internacional, a negociação já foi feita lá atrás. O pau já Entendi, comeu na negociação de regras e procedimentos. E o padrão mínimo está harmonizado, né? entendi. Os padrões estão podem não ser mínimos, podem ser até máximos, mas os padrões estão organizados. Então, de antemão, você sabe que você não corre esse risco. Mas se correr, você conta com o assessoramento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tem inclusive um escritório no Brasil, que fica no Rio de Janeiro, porque a sede do INPI também é Rio de Janeiro. Então, tem um escritório aqui no Brasil, um dos poucos países que tem um escritório da OMP Uhum, no seu território, e você pode contar também com a assessoria do escritório. perfeito. Verdade, verdade. Esse caso emblemático, eu não vou citar o nome da empresa, tá? Esse caso emblemático se deu no México, por exemplo, né? Uma empresa brasileira de tecnologia, líder do mercado brasileiro, por exemplo, de cabos, montou uma operação no México com seu nome, suas cores, e fechou, conseguiu, inclusive, parceiro mexicano para entrar no mercado e se depara aí no porto com a polícia apreendendo toda a mercadoria, levando para porto, tendo que pagar custo de armazenamento. Por quê? Porque alguém foi lá espertamente para proteger aquele mercado e registrou direitinho a marca do cara, as cores dele, os símbolos no setor, na classe específica, assim, fizeram um trabalho realmente estratégico de barreira à entrada via registro de marca, para que aquela empresa, quando entrasse ali, tivesse um custo tão elevado de operação e esquecesse aquele mercado. O caso foi tão grave que a empresa quase quebrou, porque os números começaram a progredir geometricamente. E É, aí, então, foi nisso que a gente interviu, como Itamaraty, junto com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nós fomos conversar com as autoridades mexicanas. Mas aí é todo um trabalho de remediação, aí é todo um trabalho de damage control. Não é, não é, mas não né, nisso aí tu pode. já perdeu muito, né?
Isso já perdeu muito, né? Nós Já. temos um caso de uma empresa brasileira que participou de uma feira internacional na Ásia. Uma empresa muito bem colocada, muito bem posicionada aqui no Brasil e em outros mercados. E foi a primeira participação na Ásia. Vamos ver o mercado, né? E voltaram com vários contatos, tá? E o tempo foi passando. De repente, ela começou a receber contato de empresas localizadas em outros países da Ásia, perguntando por que não tinham recebido o pedido que eles já tinham pago. Não, eu não vendi, não recebi o contato de vocês. Alguma pessoa que passou naquela feira gostou do produto, abriu uma empresa, registrou a marca e se apresentou como filial. Ela tinha exatamente a mesma logo, a mesma marca, tinha tudo. E ela começou a tirar pedidos em nome da empresa brasileira, se apresentando como filial. Daí tu já pode imaginar como foi o resto dessa Meu Deus. história, os desdobramentos, o quanto a empresa perdeu de marca, perdeu de contratar advogado para resolver essa questão, perdeu em reputação, né? E isso reverbera de uma forma que às vezes tu não consegue consertar isso, digamos, né? A tua perda no mercado é tão grande, digamos que o investimento para você entrar no mercado é X. O investimento para você retomar e melhorar a reputação da tua marca naquele mercado, consertar algo, é 5 vezes o X. Sim, sim. Reparar é sempre reparar. Já vai estar quebrado. E aí, você reparar a sua imagem É. é muito mais difícil. Porque imagino que uma pessoa dessa que contratou o serviço ou que encomendou, ela está com a percepção de que aquela operação é idônea, aquela empresa é Uhum. idônea. Então, ela se sente frustrada. Poxa, tudo bem, foi uma outra pessoa, mas o dano à sua marca foi feito. Sim. Já virou uma história, já está no mercado. Alguém pode falar, pô, mas eu pedi, não entregaram. Ah, esses caras não são confiáveis. Ou seja, o dano que foi feito, às vezes, é irreparável. É. Uhum. E é um dano de imagem. Uhum. É muito grave, É. muito grave. E até você É como um conseguir sósia seu, provar, sair por aí, né? né? Até você Um conseguir sósia seu. provar que não era você, você explica, né? Falsificaram a minha marca, entraram com a minha marca, usaram a minha marca. Mas isso aí a gente está trabalhando com culturas diferentes, com pessoas diferentes. Tem a questão da linguística, da comunicação. Então, realmente, os danos podem ser irreparáveis para uma marca. Tá? É isso. E está aí a vantagem do sistema internacional, Cris. O sistema internacional, ele cria justamente as regras, os procedimentos e harmoniza todos esses entendimentos, porque essa é uma negociação internacional, quando você vai negociar um protocolo desse, são todos os membros da organização que estão representados nessa negociação do instrumento e que todos representam os interesses comerciais dos seus respectivos países. Então, essa linguagem, né, esses artigos, eles não são artigos jurídicos, são artigos, no fundo, políticos diplomáticos, Uhum. com ambiguidades que permitem interpretações para que você tenha a flexibilidade suficiente para operar nos mercados internacionais de uma maneira harmoniosa. Então, a vantagem do sistema internacional é justamente essa: você evita esses tipos de apropriação indevida da sua marca, de registro posterior e criação de barreiras de entrada artificiais dos seus produtos, dos seus serviços, evita danos irreparáveis de imagem, danos posteriores de ter que salvar a mercadoria em portos estrangeiros, tirar de armazenamento, voltar com essa mercadoria. Meu Deus, assim, realmente, você pensando numa operação internacional,
a parte da gestão estratégica de marca e do direito de propriedade intelectual, ela é essencial para assegurar que a sua operação internacional seja bem-sucedida e sustentável. Perfeito. É isso aí. Bom, Max, eu agradeço imensamente, né, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Estamos aqui à sua disposição, né, para novas divulgações desse trabalho tão importante que é feito nos bastidores, né, e que a gente precisa divulgar para que que o Brasil alcance aí a posição no mercado internacional de pódio que a gente merece, né? Temos grandes empresas, grandes empreendedores, grandes produtos, né? Então, eu acho que esse é um trabalho assim que precisa ser divulgado. Nós precisamos compartilhar esse conhecimento para conseguir impactar de forma positiva, né, na geração de emprego, na melhora das empresas no Brasil, melhora do posicionamento das empresas e da marca Brasil no mercado como um todo, no mercado internacional. Próxima, Tá? Cris. Sim, por favor, estou às ordens de vocês, agradeço imensamente a oportunidade de poder conversar com um público maior, com um público interessado em propriedade intelectual, interessado em projeção de interesse nacional em mercados globais. O Brasil é um país assim de potencial incrível, e a gente sabe disso, mas é necessário que a gente faça as coisas com planejamento. A partir do planejamento de projeção internacional, a gestão estratégica, não só da sua marca, mas também de qualquer ativo de propriedade intelectual que você tenha e que você possa registrar para garantir que você agregue valor ainda mais à sua empresa, precisa ser protegida, né? São de jurisdições diferentes e, através do sistema internacional, encontram um espaço de inserção segura. É isso que a gente quer, né? Qualidade nós temos, também temos quantidade, temos um potencial inovador incrível, uma sociedade que cria e inventa desde que foi constituída, e o jogo meio que está mudando, né? Ou seja, os países em desenvolvimento hoje são os países em que o processo de inovação, pesquisa e desenvolvimento acontece com mais intensidade, né? Com economias emergentes como a brasileira, a indiana, a chinesa, emergente falar de China não, né? China já é estabelecida, né? São, são o local onde a inovação está acontecendo. Então, é importante que o Brasil haja essa conscientização maior, né, do quão necessária é a estratégia de inserção internacional e onde a propriedade intelectual atua como elemento não só de agregação de valor, mas também de proteção das operações no mercado exterior. Obrigado demais por poder ter a oportunidade de levar um pouco do que eu faço e da importância também do Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, na projeção e proteção desses interesses. Não é à toa que essa matéria é tocada e é coordenada pelo Ministério de Relações Exteriores, porque existe desde há muito tempo, né, desde a assinatura lá em 1884, 83, né, da Convenção de Paris, existe a noção e o entendimento de que o Ministério das Relações Exteriores leve e coordene esses assuntos que são importantes para a estratégia de inserção internacional, né, do brasileira, né? Então, só tenho a agradecer em nome do Ministério das Relações Exteriores poder ter tido essa manhã falando um pouco da importância da propriedade intelectual. Muito obrigado. Tá certo, Max. Muito obrigada. E, gente, até a próxima, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Até logo, muito obrigado.